Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do mangá Boroboro Elfa-san, onde conta a história de uma elfa que, ao que parece, foi escravizada e foi muito usada e jogada fora quando não servia mais. E o protagonista acabou comprando ela de um mercadouro e decidiu cuidar dela, já que o protagonista ele é um farmacêutico, tanto que ele é chamado de Senhor Boticário. E eu vou estar fazendo reviews dos 10 primeiros capítulos, mas vale lembrar que cada capítulo tem somente uma página. Isso mesmo, galera, só tem uma página. Você começa a ler e você fala, eu preciso ler mais, eu quero saber mais o que acontece. Mas fica tranquilo que ao longo dos capítulos você vai se acostumando e você vai percebendo que cada página explica muito mais do que uma obra que tem 24, 25 páginas. Essa única página consegue te passar mais informação do que um mangá tradicional aí de 20, 24 páginas. Então pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes de eu continuar aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal, se não tá ajudando pra criar nosso trabalho, vídeos novos todos os dias eu trago pra vocês. Vou deixar aí nos primeiros comentários fixados nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, já é? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com o protagonista chegando até um mercadouro. Ele então pergunta pra ele qual é o problema. O mercadouro então responde dizendo que o chefe acabou de encarregá-lo com algo bastante complicado. O protagonista, que brevemente será chamado pelo Senhor Boticário por essa elfa, acaba olhando para ela e ficando bastante impressionado, como se ele nunca tivesse visto uma elfa de perto, e ele acaba perguntando, essa é uma? O mercador então acaba completando essa frase dele, dizendo que é uma elfa que foi totalmente usada e jogada de lado, e que ele ouviu dizer que você pode cortá-los como ingrediente para as drogas, mas não tem nenhuma conexão com esses meios, e pergunta se o Senhor Boticário precisa dela, e diz que os membros dela estão começando a apodrecer. Nós vemos o Senhor Boticário avaliando os olhos da elfa. Ele acaba pedindo licença, muito gentilmente, e pergunta se ela consegue ouvir ele. Ele então acaba falando consigo mesmo, as condições da gangrena em seus membros estão muito ruins. Eu consigo sentir a dor só de observá-la. Há muitas marcas de chicote, cortes e contusões e lacerações por todo o seu corpo. A maioria das unhas foram arrancadas, os dentes ainda estão lá, mas surpreendentemente parece que apenas alguns dos seus molares foram arrancados. Felizmente sua audição não parece ter sido afetada, mas estou mais preocupada com os danos internos. Ela não tem a visão de ambos os olhos. O olho esquerdo parece ter sido arrancado para início de conversa. Eu não poderia fechar os olhos para as coisas que poderiam acontecer se eu me recusasse a tratá-la e colocá-la sob minha proteção. Na página seguinte nós vemos a elfa tentando se comunicar com ele, só que sua voz sai muito baixinha. O Senhor Boticário acaba percebendo isso e a elfa tenta dizer, casa, que isso, placa, caixa, ela não consegue nem formar uma palavra. O mercador então vira para o Senhor Boticário e pergunta o que ele quer fazer, se ele realmente precisa dela, se ele vai comprar ela, e se ele não for comprar, ele vai oferecer para outra pessoa. O Senhor Boticário então diz que vai levar ela e que ele só precisa dela para poder confeccionar algumas drogas, no caso, confeccionar medicamentos, e a parte que ele está mais interessada ainda está em boa condição, e que ele vai pagar a mais por ela, mas que é para o mercador manter isso em segredo. O Senhor Boticário então acaba falando consigo mesmo. Quantas vezes seus pequenos gritos foram repentinamente ofuscados? Usar o corpo de uma elfa para criar pananceio é apenas um boato sem fundamento. Essa droga nem sequer existe em primeiro lugar. E o que mais me irrita é que o preço pedido pelo penhorista é muito mais barato do que qualquer outra mercadoria aqui. Felizmente o processo é rápido. Quero dar a ela o tratamento mais rápido possível. O mercadouro vira para o Senhor Boticário e diz que ele está feliz, por eles conseguirem fechar um acordo, já que ele não gosta muito de ir no alojamento dos escravos. O Senhor Boticário então vira para ele e pergunta se ele poderia emprestar algumas roupas limpas e um cinto e um pouco de corda, e uma armação de madeira, e que ele vai devolver isso depois. O mercador fica sem entender, e pergunta por que ele precisa disso tudo e se ele não vai esperar uma carruagem.
Ele diz que sim, né, mas que ele está com muita pressa. Nós vemos então que ele acaba usando essa armação de madeira e essas cordas para poder prender a elfa nas costas dele, já que os membros dela estão praticamente apodrecendo. Ela não tem forças para andar, não consegue nem apoiar nem seus pés no chão e nem consegue usar suas mãos. O seu boticário então acaba falando consigo mesmo. A garota elfa não expressou nenhuma reação em nenhum momento, mesmo quando eu a toquei enquanto eu preparava ela. A armação de madeira, ela não parecia aliviada. Ela deve estar acostumada, né, a ser tratada como um objeto. Eles então acabam saindo da cidade e o senhor boticário acaba dizendo que assim que ele conseguiu os mantimentos necessários, ele pegou o seu rumo para casa, mas que a oficina está muito longe e que vai ser mais rápido cruzar o caminho pela montanha, mas que eles não precisam se preocupar com os monstros. Eles então acabam dando uma pausa para descansar, já que eles haviam percorrido um grande caminho, e nós vemos o senhor boticário, né, dando um pouco de água para a elfa. Ele então acaba falando consigo mesmo. Ouvi dizer que os elfos sempre vivem nas profundezas das florestas. A estrada não é nada muito fora do comum, mas é uma oportunidade de voltar a ter contato com a natureza. Pode ter sido apenas a minha imaginação, mas a sua expressão parecia bem mais tranquila do que quando eu estava na cidade. Já era de noite quando chegamos ao topo da montanha. Poderíamos descansar durante a noite e partir de manhã para podermos chegar na oficina antes do meio-dia. Ele continua dizendo que antes do pôr do sol ele terminou de cozinhar a janta deles e que foi feito usando arroz, batata, ovos e ervas e outras especiarias. Nós vemos ele tentando alimentar a elfa com bastante dificuldade e ele continua dizendo, né, que o seu corpo parecia estar em boa forma, mas ela não conseguia se alimentar, por isso alimentei ela com uma colher. Tinha tanta pressa que coloquei na boca dela sem deixar esfriar, fazendo com que seus lábios se enchessem de lágrimas. Eles terminam de jantar e acabam se deitando para poder dormir, só que durante a noite a elfa acaba tendo uma febre muito alta. O senhor boticário começa a se perguntar, né, o que ele pode fazer para poder diminuir essa febre, e que se ele não conseguir diminuir essa febre, os órgãos dela vão acabar se estragando. Ele diz então que provavelmente a única opção é amputar os seus braços e suas pernas, já que está com muita necrose. Ele então continua falando consigo mesmo. A primeira coisa a fazer é preparar um antibiótico e um medicamento para diminuir sua febre. Depois disso, fervi algumas folhas de salgueiro e as misturei com mana de quartzo em pó. Era quase imbebível, por isso misturei sal grosso e mel e despejei na boca dela. Ela murmurava e ficou com a respiração fraca por algum tempo, mas à medida que o medicamento começou a fazer efeito, a sua respiração tornou-se mais calma enquanto pensava no que fazia seguir. A noite tinha passado. Na manhã seguinte, o senhor boticário acaba acordando de seu cochilo, já que ele não conseguiu dormir muito bem à noite. Ele diz que a elfa já estava acordada. Nós vemos ele dando um bom dia para ela, só que ela não consegue formar ainda uma palavra. Ele pergunta se ela está com fome e ela ainda continua em silêncio. Ele pergunta como ela está se sentindo, só que não obtém nenhuma resposta dela. O senhor boticário acaba falando consigo mesmo. Já estamos juntos há quase um dia inteiro, mas não temos conseguido ter uma conversa. Eu sei que não é impossível, mas preciso de algum gatilho, né, que faça falar, e assim vai o meu último recurso. Ele então acaba pegando nas mãos da elfa e diz que vai lhe dar um nome cheio de esperança, e o seu nome será chamada Hizuri. Com o nome sugerido, prometo que aguardarei com toda certeza. O senhor boticário então acaba falando consigo mesmo. Na verdade, eu nem sei se ela consegue me ouvir ou se consegue recuperar o suficiente para finalmente reconhecer o seu verdadeiro nome. Enquanto caminhava silenciosamente e rapidamente ao longo do rio a pé das colinas, chegamos à aldeia onde a oficina estava localizada. Depois de regressar à oficina, esquentei um pouco de água para lavar o corpo dela. Estranhamente, ela não estava cheirando mal, mas a falta de higiene era óbvia. Mesmo quando toda sua roupa rasgada na casa de banho, ela não expressou nenhuma reação, e quando eu vi as cicatrizes das suas costas, era dolorosamente óbvio como ela tinha perdido toda a sua emoção. Ao terminar de lavar o seu corpo, pude ver claramente as dolorosas cicatrizes da sua pele branca. Na minha cabeça pensei claramente numa receita para a pomada, mas as minhas mãos não paravam de tremer de raiva enquanto tocava as bandagens gentilmente.
Nós vemos então o Senhor Boticário suando frio e com muita raiva em seus olhos. Nós vemos então o Senhor Boticário colocando vários curativos na elfa. Ele então acaba dizendo que ele aplicou uma pomada de erva em todas as suas cicatrizes pelo seu corpo. O Senhor Boticário então explica dizendo que ele aplicou uma pomada com ervas por todo o corpo e por todas as cicatrizes dela e colocou algumas bandagens por cima para poder reforçar os curativos. Ele então diz que acabou se esquecendo de comprar roupas para Hizuru e acabou pedindo emprestado a uma de suas amigas, que acabou lhe dando de muito bom grado, e ele ficou bastante agradecido com isso. Ele então continua dizendo: quando a Hizuru acordou, eu a vesti e penteei os seus cabelos e finalmente deixei ela com uma aparência de uma jovem garota. Talvez devido ao alívio que senti ao ver a sua presença renovada, de repente senti os 2 dias sem dormir e a fadiga cair sobre as minhas costas. Rapidamente o Senhor Boticário foi para o banheiro para lavar o seu rosto para poder conseguir se manter acordado. Ele preparou a janta e alimentou a Hizuru. Ele então colocou ela deitada em sua cama e, pelo fato de estar tão preocupado com ela, acabou adormecendo ao seu lado. E nós vemos que a Hizuru fica bastante confusa, provavelmente se perguntando por que daquele homem que ela nem conhece e que nem conhece ela se preocupar tanto assim com ela. E o capítulo termina assim, com o Senhor Boticário adormecendo ao lado da Hizuru. Galera, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa obra. Eu tô curtindo muito ler o mangá. Ele ainda está em lançamento, tem, se não me engano, 54 capítulos. Que são 54 páginas. Mas eu tô muito fascinado e muito encantado com essa história. E eu espero que vocês tenham ficado encantados assim como eu. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, como eu já disse. Dá aquela força aí, deixa um like, se inscrevendo. E eu tô pensando em continuar a trazer, mas eu não posso fazer um vídeo, né, com uma página só, não tem como. Então eu tô pensando em fazer o reviews no short, no caso, o reviews desse mangá no short. Assim que lançar ali o capítulo 54, eu venho e faço um short, porque o short é 1 minutinho. E eu consigo fazer o review dessa única página no short de 1 minutinho. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu posso continuar trazendo o reviews desse mangá, né, da onde ele está, né, continuar da onde ele está prosseguindo nos shorts aqui do canal. Já é? Tamo junto, meus otakus lindos e maravilhosos. Fui! 頑張れ頑張れ先輩